noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs. É uma alegria estarmos novamente reunidos aqui em culto. Nós somos a primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Nós somos a igreja, eu e você. Nós não somos um espaço físico, nós não somos uma localidade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós vivemos o desafio de andar em comunhão, viver em comunhão, de pregar o Evangelho, de manifestar a glória e o amor de Deus na comunidade onde estamos e onde quer que a gente vá, seja no trabalho, na nossa faculdade, no nosso colégio, na nossa vizinhança. O corpo de Cristo está caminhando pelas ruas, o corpo de Cristo está vivendo o Evangelho, e aí na sua casa, querido, você deve viver esse Evangelho. Daí da sua casa, você deve irradiar esse amor e proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Convide sua família. Estamos num mês especial, louvando a Deus pela vida da família. Esperamos que você esteja fazendo aí sua devocional diária com a família, com o material que a junta tem mandado. No começo do mês mandamos um arquivo com todas as devocionais, mas temos durante os dias também tentado reenviar para você, para te alertar, para reforçar essa necessidade. Eu sei que você está pensando, mas o pastor está de férias. Eu entrei de férias dia 11, estou deixando esse momento gravado, assim como todo esse culto foi gravado, um momento muito especial de gratidão. E hoje nós vamos louvar a Deus e agradecer pelos 31 anos do Grupo Geruarte, um grupo que tem abençoado a nossa igreja, abençoado muitas vidas, proclamado o Evangelho através da arte, através do teatro. Desde já quero parabenizar a irmã Nilceia, diretora desse grupo, líder desse ministério, e a cada irmão que tem servido nesse ministério. Mas nós queremos continuar esse culto agradecendo a Deus e orando ao Senhor e pedindo a misericórdia, a graça do Senhor. Queremos agradecer para aqueles que celebraram mais um ano de vida na última semana. No dia 7 de maio celebrou mais um ano de vida a irmã Zeni. Irmã Zeni, graças a Deus, tem estado bem da sua saúde, sua família pôde estar com ela no dia do seu aniversário, e nós mais uma vez dizemos à irmã Zeni parabéns, que Deus abençoe sua vida, sua saúde e toda a sua família. No dia 13, queridos, celebrou mais um ano de vida, ou melhor, hoje celebra mais um ano de vida o Luan Daniel de Lima, o Luan, filho da Kátia. Luan, um grande abraço, participante do nosso Ministério de Louvor. Que Deus abençoe você, que Deus continue cuidando e dirigindo a sua vida. Também irmã Luci, irmã Maria Luci de Jesus Silveira, ela celebra mais um ano de vida hoje. Eu não sei se ela já voltou, semana passada conversamos, ela estava lá na casa do Gilson. Creio que ela deve ainda estar por lá. Querida, um grande abraço para a irmã. Que Deus continue cuidando da irmã. Aproveite e reforce aí o meu abraço ao Gilson, toda a sua família. Irmã Eunice estava lá na casa deles também. Um grande abraço, querida, se você está nos ouvindo. E também irmã Ruth de Souza Pinheiro faz aniversário hoje. Querida irmã Ruth, que Deus continue protegendo a irmã, sua família, cuidando da irmã, fortalecendo seu coração diante desse tempo tão difícil. Bodas de casamento no dia 9, Cláudia e Mauro celebraram então mais um ano de casamento. Que Deus abençoe o casamento de vocês, a família de vocês, continue cuidando de vocês. Estava conversando, eu creio que com Marlene, como foi especial esse tempo que Deus separou. E hoje em dia quem cuida da Amanda, da filha da Flaviane, é a Cláudia. E houve uma providência de Deus para o tempo que a Flaviane precisou ficar no hospital. Nós louvamos a Deus por sua vida, Cláudia, também por essas razões. E no dia 11, Cleide e Anísio celebraram mais um ano de matrimônio, de casamento. Queridos, que Deus abençoe vocês. Que bom poder celebrar mais um ano juntos e que Deus fortaleça vocês. Sei que temos enfrentado lutas e dificuldades e por isso também precisamos orar pelos nossos queridos. Vocês sabem que como o culto é gravado, a gente não menciona os nomes, mas nós temos vivido os últimos dias
de muitas lutas e dificuldades, de muitas dores, mas nós não podemos deixar de suplicar a Deus a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. E nós vamos orar agora nesse momento. Você tem algum pedido? Você tem alguma luta pela qual você está passando? Coloque seu pedido aí no chat e nós estaremos também orando. A igreja que está aí observando, lendo, estará orando por você também. Vamos orar, querido. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos a tua soberania, nós sabemos que tu tens todo o poder, que não há nada impossível para ti. Nós, Senhor Deus, colocamos a nossa vida diante de ti como igreja, como corpo, mais uma vez, nos unimos em nome de Jesus. Estamos reunidos em teu nome e pedimos a manifestação da tua graça e teu favor sobre nós nesta hora. Nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, porque reconhecemos que tu és bom, que os teus planos são melhores que o nosso, Senhor Deus. Mas nós colocamos o nosso coração e o desejo profundo que temos, Senhor, de ver os nossos irmãos restaurados, de ver os nossos irmãos curados, de ver os nossos irmãos consolados, Senhor Deus. Nós pedimos que tu visites a cada um que está no leito do hospital, que ainda não se recuperou, que está melhorando, ou aquele que porventura hoje veio a piorar. Nós pedimos, Senhor Deus, a tua compaixão, teu favor sobre eles, a tua cura sobre eles, Senhor Deus. Tem outros irmãos que estão em casa, que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor também os visite, Senhor Deus, restaurando sua saúde, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor venha nos encher de esperança, que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos te amar e não ter medo daquilo que vai acontecer. Nós estamos sim sofrendo, passando por momentos difíceis e nós só podemos depender de ti para trazer paz ao nosso coração. E nós suplicamos uma vez, dá-nos paz, dá-nos esperança, enche-nos de ânimo, Senhor Deus, dá-nos fé para que a gente possa, nesse tempo e em todo tempo, suplicar em oração e confiar e esperar em Ti, Senhor Deus. Nós pedimos pela vida de cada um que colocou algum pedido no nosso chat, Senhor Deus, atende a súplica, atende a necessidade desse, Senhor Deus, nós suplicamos também. Mas, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor tem nos abençoado muito, que o Senhor tem curado muitas pessoas, que o Senhor tem feito grandes coisas, e nós então queremos te agradecer pela tua bênção na vida dos nossos queridos que celebraram mais um ano de vida. Muito obrigado pela vida da irmã Zeni, Senhor Deus, como o Senhor tem protegido, cuidado da tua serva, Senhor Deus. Obrigado pela vida do Luan, obrigado pelas bênçãos, pela bênção do emprego que ele recebeu recentemente. Continua conduzindo a vida do teu servo. Obrigado pela vida da irmã Luci, Senhor Deus. Continua protegendo sua saúde, abençoando sua vida e sua família, Senhor Deus. Obrigado pela vida da irmã Ruth. Cuida dela, Senhor. Protege sua família. Abençoe, Senhor, e fortaleça seu coração. Obrigado pelas bodas, Senhor, da Cláudia e do Mauro. E obrigado pela Cleide, pelo Anísio, Senhor. Continua abençoando essas famílias e esses casamentos. É a nossa súplica em nome de Jesus. Queridos, hoje é um dia especial de gratidão pelo Grupo Geroarte e eles estarão então participando e conduzindo desse tempo novamente preparado pela irmã Nilceia, quem nós tanto agradecemos nesse tempo todo dessa pandemia. A irmã Nilceia tem se esforçado junto com o Grupo Geroarte, com a Idade Feliz, também na EBD, junto com o Diácono Valmir, para que nós possamos ser abençoados através desses ministérios. A mensagem de hoje será com o pastor José Francisco. Pastor José Francisco, muito obrigado. Eu desafio o pastor a, em momentos em que se sentisse inspirado a nos trazer uma palavra, pudesse gravar. Ele fez isso e nós seremos abençoados hoje por uma dessas mensagens. No começo do próximo mês, ele também estará falando ao nosso coração aquilo que Deus tem para nós. Então, vamos continuar louvando a Deus, vamos continuar adorando a Deus. Boa noite, irmãos.
É com muita alegria que hoje nós louvamos a Deus pelos 31 anos de atividades do Grupo Geruarte. Nós abrimos nossos trabalhos teatrais no segundo sábado de maio de 1990. Maio, mês da família, mês das mães, que mês inspirador. E foi justamente para homenagear as mães que nós encenamos a peça Ângela. Pouco depois, nós procuramos uma divisa fixa para o grupo. O pastor Adilmo Júnior, na época adolescente, jovem, integrante do grupo, sugeriu 1 Coríntios 6:20. Este versículo, então, tem regido nossas atividades, no afã de glorificar a Deus por inteiro. Nossa divisa está em 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprados com um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com muita gratidão que eu venho, Senhor, te agradecer pelos momentos que o Senhor sempre nos proporcionou e sempre nos guardou, Senhor, através do grupo Geruarte. Bem pelos trabalhos, Senhor, que nós desempenhamos para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Pelos desafios, Senhor, pelas lutas e por cada membro do grupo, Senhor, pela nossa liderança no Ministério. Ó Senhor, que o Senhor sempre esteja sempre abençoando, Senhor, guardando esta vida, Senhor, dando sabedoria, Senhor, e usando ela cada vez mais. Senhor, esses 31 anos, Senhor, parece que foi muito, mas para o Senhor não é nada. Mas muito obrigado por nós pertencermos a esta família. Juntos, Senhor, somos fortes. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, Senhor. E também nos dando desafios, Senhor. Porque aonde o Senhor está, nós conseguiremos chegar e transmitir a mensagem através do teatro, através de nós. Amém, Senhor. Minha casa será um pedaço do céu.
voltar. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, bendito seja Deus. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento.
e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença com um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Minha família preciosa, um presente de altíssimo valor. Sempre peço tua proteção, cada vez que a ti faço oração. Cuida da minha família, Senhor. Os dias de hoje estão difíceis. Há tanta luta, insegurança, dissabor. Mas é ao teu trono que confio cada um de nós, cada filho. Cuida da minha família, Senhor. Preciso deixar a ansiedade e tudo aquilo que me causa temor. Que eu possa descansar em ti, sabendo que me ouves ao pedir. Cuida da minha família, Senhor. Cada pedacinho do meu coração tem um lugarzinho tão especial pra minha mãe e o meu pai, pra minha avó e o vovô, minhas tias e os meus tios, minhas primas e os meus primos. Eu não posso esquecer dos amigos que são quase da minha família. Há também os meus bichinhos que me trazem tanta alegria. Papai do céu, te agradeço por minha família. Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida. Te agradeço. Cada pedacinho do meu coração tem um lugarzinho tão especial
eu tenho em toda a minha vida. Papai do céu, te agradeço por minha família. Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Nós começamos nossas atividades no palco que era no 3º andar, com comédias e esquetes. Um dia o pastor Wilson nos deu um folheto intitulado O Jovem Tambor, que falava de uma história de uma das guerras dos Estados Unidos, história muito pungente, muito triste. Pediu que nós o ensinássemos. O roteiro foi feito, então descemos as escadas para o púlpito da igreja. A partir daí, Deus foi nos abençoando com peças e mais peças temáticas, sobretudo evangelísticas. Nailson sugeriu que a palavra missionário entrasse em nosso nome. Grupo Missionário Giruarte. Deus nos comissionou para trabalhar em várias cidades do Rio de Janeiro, fazendo atividades evangelísticas de final de semana, como em Campos, em Macaé. Atuamos em várias cidades, Magé, Rio das Ostras, Papucaia, Castalha, Cachoeiras de Macacu, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, várias e várias cidades, Magé. Depois fizemos viagens missionárias, trabalhando em João Pessoa, na Paraíba, em Quixabeira, na Bahia, em Rio Branco, no Acre, pastor Alcineia. Nós louvamos a Deus porque Ele nos permite falar do seu amor através da arte. É uma bênção poder falar de Jesus a crianças de todas as idades. Somos-te gratos, Senhor, pela alegria de ser Giruarte, uma família que faz teatro para o louvor de Deus.
do propósito, teu lar se desviou, estará fora do que o pai orientou, aprisionado em algumas situações. Clama, família, enquanto é tempo. Muda as palavras do teu lamento. Chega-te ao trono em oração. Esposo, não aceites a derrota, que acabou desviando da rota teu lar que era tão feliz. Levanta a voz a entoar louvores, ora, pedindo bênçãos e favores, ora, busca a divina diretriz. Parece que o exílio das emoções dominou todos os corações, cada um por si, como viver. Põe os joelhos em terra, esposa, contra a alma contrita, o inimigo não ousa, teu libertador te fará vencer. Filhos, voltai a olhar ao Mestre, porque estáis longe, no sofrimento deste. Elevai aos céus as petições. Braço forte, Pai amoroso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vos libertará dos grilhões. Angústias, desavenças, inseguranças, ressentimento, desconfiança são grades que confinaram teu lar? Súplica, volta-te para o Senhor. Família, Deus ouvirá o teu clamor. Ele te criou para viver e amar. Amém. Senhor Deus, eterno Pai que está nos céus, glorificado e honrado seja o teu nome para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, porque nós pertencemos a Ti, somos Teus filhos, e é por isso que nós invocamos o Teu nome. E neste momento, Senhor, tão especial, um dia que comemoramos o mês da família, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre cada família. Nós sabemos que o Senhor é o dono das bênçãos e pode distribuir da melhor forma possível. Reveste a cada família, Senhor, de sabedoria, de poder, de fé, de esperança, e que jamais venham retroceder, sabendo que o Senhor é poder, pode todas as coisas e tem tudo para nos abençoar. Que as famílias, Senhor, sejam realmente fortalecidas por Ti. Reveste-as de poder, reveste, ó Deus, de carinho, de amor, e que elas jamais possam retroceder dos Teus caminhos. E que o Senhor as fortaleça e dê cada dia mais, ó Deus, sabedoria para o ensinamento de seus filhos e caminhar de forma ímpar no caminho da fé, da esperança em Jesus Cristo. Até aquele momento quando o Senhor, ó Deus, nos levar para a glória celestial, onde viveremos para todo sempre. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, agora e sempre. Amém. Meus prezados ouvintes e meus queridos irmãos, nesse momento, quando nos reunimos para adorar ao nosso Deus, vamos voltar os nossos pensamentos para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e aquilo que aconteceu durante a sua crucificação. Vamos ler em Marcos capítulo 15, verso 28, que diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo em 3 dias e o edificas, salva-te a ti e desce da cruz. Meus amados, vamos pensar nessas palavras dos zombadores, daqueles que estavam completamente revoltados com o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Jesus foi levado à cruz. Agora, entre os malfeitores, ele foi colocado, como estava escrito, o que foi dito pelos profetas. Acontece que Jesus, na cruz do Calvário, muitos, tendo conhecimento do seu ministério, conheciam os seus milagres, conhecia tudo quanto ele fazia. Mas agora queriam que Jesus descesse da cruz. E então eles dizem o seguinte: tu que edificas o templo em 3 dias e torna a edificar, tu que destrói e edifica o templo em 3 dias, desce agora da cruz. Ainda observamos que até mesmo os malfeitores que estavam juntos de Jesus chegaram a dizer: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Então os escarnecedores eram muitos que durante o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Eles sabiam muito bem que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus tinha poder para fazer todas as coisas. Mas eles queriam que Jesus descesse da cruz. Mas, pensando eles que Jesus não pudesse descer da cruz, Jesus não desceu porque ele não viera para isso. A sua missão era outra. Jesus não veio para fazer a vontade a ninguém, como não fez também a vontade a Satanás. Depois de 40 dias que Jesus passara no deserto, depois foi levado para ser tentado por Satanás. Esses 40 dias Jesus não comeu e não bebeu. E a primeira tentação que Satanás fez com Jesus foi desafiar se ele era o Filho de Deus. Porque quando ele foi batizado, uma voz dos céus ecoou: este é o meu Filho amado, a ele dai ouvidos. Então o diabo desafiou Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda então que estas pedras se tornem pães. Jesus diz também, está escrito: nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os irmãos, observem que Jesus não fez milagre em momento nenhum para atender esse ou aquele, muito menos para Satanás. Ele sabia que Jesus tinha poder. Todos sabiam que Jesus era poderoso. Aquelas pessoas que passavam junto da cruz, criticando a Jesus, eles sabiam que Jesus havia multiplicado 3 pães com alguns peixes, sustentando mais de 5.000 pessoas. Então, o que restava? O que eles queriam mais? Eles sabiam que Jesus havia curado o paralítico em Betsaida, aquele que conduzia a cama, era conduzido da cama por 4 homens, depois ele sozinho levava a cama para casa, curado. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Eles conheciam muitos dos milagres do Senhor Jesus. E até mesmo quando Jesus fora preso, Jesus, na hora da sua prisão, ele manifestou o seu poder. Quando Jesus se viu cercado dos soldados romanos, ele perguntou: a quem buscais? E eles perguntaram: a Jesus Nazareno. Então Jesus respondeu: sou eu. E todos caíram por terra. O poder de Deus foi manifestado ali, o que eles queriam mais. E ainda quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus mandou que Pedro guardasse a espada. Pegou a orelha e a colocou no lugar. Todos ficaram olhando. O poder de Deus foi manifesto naquele lugar. Eles sabiam que só o poder de Deus. E Nicodemos disse no encontro com Jesus: ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, quando eles convidavam Jesus para descer a cruz, Jesus não ia descer de maneira alguma. Ele podia descer se quisesse, mas ele não veio a este mundo para atender
principalmente aos seguidores de Satanás. Mas observemos, meus amados ouvintes, que Jesus operou muitos milagres, mas, em primeiro lugar, os milagres não eram para atender os zombadores. Os milagres eram feitos para demonstrar o poder de Deus e para que as pessoas pudessem crer em Jesus. E Jesus, então, realizando muitos milagres por todos os lugares. João registrou lá no capítulo 20 e verso 30, dizendo: todos os sinais que foram feitos pelo Senhor Jesus estão registrados para que, lendo-os, possais crer no unigênito Filho de Deus. Então ficou registrado na palavra de Deus os milagres, para que as pessoas, lendo, pudessem crer nos milagres do Senhor Jesus. Ainda em Lucas capítulo 5, podemos ver o poder de Deus ser manifestado entre os discípulos, quando eles estavam às margens do mar, na pescaria, trabalharam a noite toda e não conseguiram. Então Jesus mandou que lançassem a rede para o outro lado. E Pedro então replicou dizendo: Senhor, temos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E obedeceram a Jesus e lançaram a rede, e uma multidão de peixes foram colhidos e convocaram outros barcos para que pudessem colher aqueles peixes. Todos ficaram assombrados, e Pedro ainda muito mais disse: Senhor, Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro viu ali a manifestação do poder de Deus e sentiu que era grande o seu pecado. Então pediu que o Senhor se ausentasse dele. Vemos também Isaías, quando estava no templo, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu os anjos do Senhor cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército. E então Isaías temeu, vendo o poder de Deus, porque o templo se encheu de fumaça. Ele ficou pensando que ia perecer. Ai de mim que vou perecendo, pois eu habito no meio de um povo impuro, um povo de lábios imperfeitos. E então Isaías sentia ali o poder de Deus. Então os milagres foram operados para que as pessoas pudessem crer no poder de Deus. Os discípulos que ainda estavam no período de aprendizagem, saindo com Jesus em determinada ocasião, numa embarcação, uma grande tempestade se deu, lá em Mateus capítulo 8, verso 23. Jesus dormia e os discípulos estavam ali a contornar, a remar, a dirigir o barco. Vendo-os que não havia condição de salvação, vendo-os que a tempestade iria destruir o barco, clamaram por Jesus: Mestre, nós vamos morrer, socorre-nos. E Jesus se levantou e disse: Homens de pequena fé. E disse para as ondas, para o temporal, para o mar, disse: sossega, sossega. E tudo se aquietou. E aqueles discípulos ficaram impressionados, dizendo: que homem é este? Não conheciam a Jesus, não sabiam que Jesus era possuidor de tamanho poder. Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o poder de Deus, os milagres que eram realizados por Jesus, eram para que os homens conhecessem o poder de Deus. Observemos que Jesus não fazia milagre para atender zombadores, porque eles conheciam os milagres de Jesus.
nem de Satanás, nem dos seguidores de Satanás. Em segundo lugar, vemos que os milagres de Jesus eram para demonstrar o poder de Deus, para que eles pudessem crer mais em Jesus. Por isso Jesus recomendava sempre aos seus discípulos, não, quando eles estavam tristes, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Ainda vamos ver que Jesus estava na cruz quando os zombadores, os escarnecedores passavam, zombando de Jesus, virando as suas cabeças e dizendo, desce da cruz agora, se tu és o Filho de Deus. Eles sempre desafiavam a Jesus. Se Jesus fosse atender o que eles diziam, Jesus, então, ele deixaria de cumprir o seu maravilhoso ministério. Imaginemos, meus pesados, Jesus na cruz ferido. Jesus na cruz entre os dois ladrões. Um agora já arrependido e outro ainda perdido. E os zombadores gritando e falando fora da cruz, junto da cruz, onde eles passavam. Mas Jesus estava ali cumprindo a sua missão. A cruz realmente era um milagre. Jesus ia realmente realizar um milagre na cruz. Mas não aquele milagre que eles esperavam. Não aquele milagre que eles desejavam. O milagre de Jesus era completamente outro. Certa vez, Jesus chegando na casa de Zaqueu, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como Jesus veio buscar? Como ele veio salvar? Para tanto, ele se submeteu à morte de cruz. Ele se submeteu a ser crucificado, até mesmo entre os salteadores. Ele se submeteu a ser crucificado, sendo maltratado pelos soldados, pelos zombadores e pelos escarnecedores. Então Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Certa vez Jesus orava ao Pai, porque os nossos pecados, as nossas transgressões pesavam demais sobre os seus ombros. E ele orava dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Faça com que eu não beba este cálice. Passa-me de mim esta hora tão terrível. Mas observemos que Jesus ainda disse, mas se não for possível, faça a tua vontade. E a vontade de Deus era esta, desde o início do mundo, enviar Jesus para salvar os pecadores. Enviar Jesus, que era o que ele tinha de melhor, o seu Filho único, vindo a este mundo, levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, para que a humanidade, crendo nele, pudesse obter a salvação. E assim, meus prezados ouvintes, o milagre da cruz é um milagre permanente, para sempre. Os outros milagres cessaram, mas o milagre da salvação acontece a cada momento, a cada dia. Até agora mesmo, até neste momento, se alguém crer no sacrifício de nosso Senhor Jesus, ele receberá a vida eterna, porque Jesus fez tudo por ele. Não importa o pecado que ele cometeu, não importa o que ele fez lá fora. Certa ocasião, eu estava pregando em uma igreja e um homem muito bêbado chegou na porta da igreja querendo entrar e os irmãos que estavam à porta não deixaram o homem entrar. Conseguiram fazer com que ele ficasse sentado na calçada. Aquele homem ficou ali sentado. E depois que acabou o culto, todo mundo saiu, o homem também foi embora. No domingo seguinte, o homem voltou são, perfeito, dizendo, eu agora sou crente.
Enquanto o pastor falava para aceitar a Jesus, eu estava ali fora, eu aceitei Jesus. E eu agora sou crente. Aquele irmão nos deu tanta alegria, o irmão Camilo. Trouxe tanta alegria para a nossa igreja. Estava sempre pronto. Tudo que a igreja precisasse podia contar com o irmão Camilo. Certa vez na igreja, nós convidamos os irmãos para dar o seu testemunho de conversão. E o quadro era este: você vai dizer para a igreja como que você encontrou a Jesus. E um irmão chamado Nascimento foi contar a sua experiência e como ele se converteu, como ele teve um encontro com o Senhor Jesus. O irmão Nascimento contou uma história que todo mundo ficou espantado, até o pastor ficou espantado. Ele disse o seguinte: olha, eu era macumbeiro, gostava muito da macumba, estava sempre envolvido com os macumbeiros. Mas certo dia fiquei doente, muito doente. Então não sabia, não havia remédio que pudesse fazer com que a minha doença desaparecesse. Então ele foi a uma mãe de santo, dizia ele, muito forte. E essa mãe de santo falou com ele: ó, fizeram um trabalho para você, um trabalho pesado, e você vai morrer. E aquele irmão, aquele senhor disse para a mãe de santo: mas eu vou morrer, a não ser que você cumpra esta ordem, a não ser que você faça este despacho, a não ser que você obedeça o que eu vou ordenar agora. Mas o que a senhora vai mandar fazer? Se você fizer o que eu vou mandar, você vai ficar salvo, você não vai morrer. Mas o que a senhora quer que eu faça? Eu quero que você pegue um gato preto, mergulhe no rio, lá no fundo, chupe o sangue deste gato e depois volte, faça um despacho com esse gato e você ficará livre da morte. Aquele senhor ficou pensando: como que eu vou fazer isso? Mas se eu não fizer, eu vou morrer. Ele ficou preocupado, ficou mesmo completamente derrotado. Mas não, eu vou fazer. Então um dia ele criou coragem e foi fazer. Pegou o gato e fez tudo quanto a mãe de santo lhe ordenara. Foi, mergulhou no rio, lá chupou o sangue do gato, voltou, fez o despacho e depois voltou para a mãe de santo. Aí falou: está pronto, já fiz o serviço que a senhora mandou. Você fez? Fiz. Agora você vai lá na outra que fez o despacho para você, né? Vai lá e vê como é que ela está. Ele foi lá, a mãe de santo que havia feito o despacho para ele, para que ele morresse. Ele chegou lá e encontrou a outra morta. Estava na mesa para ser sepultada. Ele ficou apavorado. Voltou para casa e falou: isso não é vida de ninguém. Passou a porta da igreja, o pastor estava pregando. Ele entrou apavorado. O pastor fez apelo, ele foi correndo à frente, aceitando: eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou cansado dessa vida terrível que eu estou levando agora. Eu não quero mais viver nesta vida, eu quero uma vida diferente. E aquele homem se converteu, e aquele homem dava testemunho nas nossas igrejas. Nós ficamos maravilhados com aquela experiência terrível daquele servo de Deus. Mas tudo, porque ele se libertou, porque ele ficou livre daquela sentença terrível, porque ele creu no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre da cruz é um milagre permanente. Ele continua salvando as pessoas. Por mais terríveis que sejam os pecadores, por mais terrível que seja o pecado que você tenha cometido, corra para Jesus. Se volte para Ele, peça perdão, confesse o seu pecado, procure viver uma vida nova, abandone a vida terrível, a vida de pecado, e aceite Jesus Cristo em seu coração. Que bênção para os servos do nosso Senhor Jesus Cristo,
quando houve experiência de transformação, vidas que foram transformadas, vidas que receberam e que creram no poder de Deus. O que está acontecendo, meus prezados ouvintes, com a nossa humanidade, é que os homens não creem na palavra de Deus. Os homens estão completamente voltados para o pecado, dominados por Satanás, só olhando para a prática do mal, fazendo o que é de pior. Não dão valor à vida que foi dada por Deus. É preciso que vocês entendam que a vida que temos foi dada por Deus. Ela não pode ser usada de qualquer maneira. Não podemos sacrificar a nossa vida para atender o capricho do inimigo de nossas almas. Vamos para Jesus, porque Ele está nos convidando. Ele convida a todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele alivia muitos. Ele via aqueles que maltratam as suas famílias. Ele alivia aqueles que maltratam os seus companheiros, aqueles que invadem as grandes casas de mercadoria, levando, roubando, furtando. Ele perdoa aqueles que até mesmo que tira a vida do seu semelhante. Ele está pronto para salvar. O milagre da cruz é permanente. Enquanto houver vida neste mundo, esse milagre pode se manifestar. Esse milagre pode acontecer. Basta que o pecador, o pobre pecador, abandone de uma vez por toda a sua vida das veredas tortuosas e sigam a Jesus, que é o caminho e a verdade e a vida eterna para todo pecador. Por isso que ele veio, se submeteu à morte de cruz. Que Deus abençoe o prezado ouvinte. Amém. Amém, querido pastor José Francisco, querida família, muito obrigado, porque para o pastor pregar, Elisa tem que se envolver, Júlio tem que cooperar, irmã Alice tem que interceder, e essa bênção que nós ouvimos. Obrigado, pastor, por esta palavra, e meu querido, que de fato isso que você ouviu seja uma realidade, que o Espírito Santo te convença dessa verdade. Você precisa valorizar a vida que Deus te deu. E se você ainda não entregou o seu coração, não aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se você ainda não vive a vontade dele, você precisa fazer isso. Que o Espírito Santo convença você e que você entregue hoje, ainda hoje, agora, sua vida a Jesus. É a nossa súplica, é a nossa oração. Pelos dias que me dás, tão risonhos, pelas tardes que me vêm ensolaradas, pelas horas que precedem meu repouso, novelares meu sono nas madrugadas, pelas flores que sorriem para mim, pelos pássaros que cantam teu amor, pelo dançar das folhas ao vento, pelo frio, pelo sol, pelo calor, pelo mar que serve de estrada ao homem, pelo espaço misterioso e assustador, pela água que descedenta e vivifica, pela vida, teu rico favor. Pelo lar, doce recanto, que na terra tu mesmo nos dás. Pelos amigos, ditosos companheiros, pela saúde e alegria, pela paz. Eu te agradeço, ó Deus, por Jesus que, no Calvário, tudo suportou por mim. Por este amor demonstrado na cruz, que a minha alma da morte liberou. Sou-te infinitamente grata, Senhor, pela família, pela fé, por teu cuidar. Por tua graça, eis o meu ser. Em gratidão, eis o meu cantar.
percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. Tempestade, enfim, passou. Quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Já acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade enfim passou, eu ouvi só trovões, veio um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver.
agradecer a cada participante do Grupo Geruarte, a cada um que se dedica, que se desdobra a estudar os textos, a aprimorar os personagens, a estar ombro a ombro fazendo o trabalho do Senhor. São muitas atividades que realizamos. No ensaio só, muitas vezes, são várias peças que temos que ensaiar, porque a demanda é muito grande. Graças a Deus, são muitos convites para atuar na sua obra. Estamos muito felizes, porque podemos contar com você, querido artista de Jesus, que trabalha no Grupo Geruarte. Louvo a Deus por sua vida tão preciosa para o trabalho do Senhor. Que Deus continue dando a você esta vontade de servir através da arte. Meu amor para você, querido artista, querida artista de Jesus do Grupo Geruarte. Mais uma vez eu quero parabenizar o Grupo Geruarte, irmã Nilceia, pelos 30 anos de abençoado ministério. E por isso eu quero terminar esse culto de forma diferente, homenageando a esse grupo de uma maneira um pouco diferente. Você imagina uma criança de uns 5 anos que resolveu escrever uns versos. É mais ou menos a mesma habilidade que eu tenho para escrever. A minha habilidade poética está nesse nível. É muito fraca, mas na minha fragilidade eu quero terminar esse momento de louvor e adoração, dedicando aos irmãos do Grupo Geruarte esses versos que dizem assim: há 31 anos começaram uma história de serviço. O teatro foi o meio de firmar o compromisso. Cada peça uma mensagem e em cada ator um discípulo, proclamando a salvação através do amor de Cristo. O palco é o púlpito e a arte um instrumento. A interpretação é o meio de levar o ensinamento. Em cada voz e em cada rosto, expressões do coração. Cada um no seu papel, proclamando a salvação. Geruarte segue junto, uma família e um coração. Irmã Nilceia conduzindo o ministério e a direção. Nossa igreja agradece e celebra com louvor. Que Deus sempre abençoe com poder e com favor. Que Deus abençoe, queridos, vocês. Que Deus abençoe você e sua família com a paz, com a alegria e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa
desta família. Bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Você possa confiar. Você possa Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. E amemos uns aos outros como Ele nos amou. E só falemos coisas boas e de seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser da família. Bem-vindo à família. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos pra você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou.